Olá, gente linda, tudo bem? Como é que vocês estão? O Espírito Santo de Deus já tem alguns dias, né? Tinha me passado a incumbência de falar sobre a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Porque às vezes a gente, até que já é burro velho na caminhada cristã, expressão horrível, né? A gente que já tem muito tempo, né, que está caminhando com Cristo, a gente pode, por alguma situação momentânea, esquecer que realmente existe uma diferença entre uma transgressão, entre o pecado e entre a iniquidade. Vocês sabem que na Bíblia Sagrada existem palavras usadas para descrever aquilo que, de forma geral, chamamos de pecado. No entanto, os termos pecado, transgressão e iniquidade possuem significados específicos que revelam níveis e aspectos distintos da condição humana diante de Deus. Você sabia que eu só fui entender isso fazendo um retiro evangélico de libertação há muitos anos atrás? Que aí eu fui entender isso com um livro de uma chilena, que ela é responsável pela base de libertação da grande maioria das igrejas que trabalham com libertação aqui no Brasil. Esse livro caiu na minha mão e eu estudei. E aí depois, só que a gente estuda, né? E às vezes, por não ser um assunto tão mencionado dentro das igrejas, ou quando o assunto surge assim a palavra iniquidade, a gente diz assim, o que é iniquidade? Somente um pecado grave. Mas e aí o que é uma transgressão? E aí o que é um pecado? E aí como que eu posso categorizar tudo isso? É sobre isso que a gente está falando aqui, tá bom? Então, compreender essas diferenças é fundamental para um estudo mais profundo das Escrituras e para uma visão mais clara da natureza do erro e da necessidade de redenção. Então, assim, o que vocês acham que é pecado? Coloca aqui nos comentários o que vocês acham que pode ser pecado. Pecado, eu escuto isso desde que eu aceitei Jesus, é você errar o alvo. Você tinha um alvo, o alvo era uma coisa e você acabou atingindo outra. Então, isso é pecado. O termo pecado carrega a ideia de errar o alvo, falhar em atingir o padrão perfeito estabelecido por Deus. Sim, o nosso Deus, ele estabelece um padrão. E o padrão é a gente ser parecido com ele. Se você gosta, seja cristão. Se você não gosta, o mundo está aí esperando um monte de gente que não aceita as escrituras como elas são, mas quer dar um jeitinho, quer mudar alguma coisinha, né? Quer deixar o evangelho mais leve, né? Aí você vai leve, solto, caindo para o inferno com Satanás. É esse o seu caso? Se não for, continua aqui no vídeo comigo. Entenda mais sobre pecado, sobre iniquidade e sobre transgressão. Então, isso pode ocorrer, né, o pecado, por ignorância, fraqueza ou descuido. Nem todo pecado é necessariamente um ato de rebeldia consciente, mas ainda assim representa uma falha diante da santidade divina. Romanos 3:23 diz o quê? Eu tenho anotado aqui, mas vou ler aqui para vocês. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, estão fora, destituídos da glória de Deus. Esse versículo deixa claro que o pecado é uma condição universal. Não se trata apenas de atos isolados, mas de uma realidade que afeta toda a humanidade. O pecado revela a incapacidade do homem de, por si só, alcançar o padrão de justiça exigido por Deus. Transgressão. O que você acha que é transgressão? Coloca aqui nos comentários também. Eu quero ouvir de vocês. Ler, né? Ouvir não, ler. O que vocês acham que seja uma transgressão e como a gente pode diferenciar pecado, que foi o primeiro mencionado, citado e definido, com a transgressão. Transgressão é quebrar a lei conscientemente. Então, peraí. Então, quer dizer que o pecado, como você falou lá em cima, Juliana, ele pode ser uma coisa, né? É um acidente, um descuido, mas aí eu posso sair desse patamar de pequei com Deus
Ou seja, por um descuido, por um vacilo, fui enganado, aí eu fui, pum, errei. Mas eu posso sair dessa situação de pecado e ir para uma situação chamada transgressão, que você acabou de definir agora e afirmar que transgressão é quando eu conscientemente, eu sei que estou errado, eu sei que isso está na palavra de Deus e a Bíblia fala para eu não fazer, eu sei que Jesus, Deus, o Espírito Santo não aprova isso, mas mesmo assim, por livre e espontânea vontade, conscientemente, sabendo que o que eu estou fazendo vai dar ruim, vai ser errado, vai me gerar condenação, vai me trazer um monte de coisa malefício, porque o pecado traz a morte. Mesmo assim eu vou lá e faço. Então, peraí, então eu não sou mais pecadora, Juliana, quando eu tô nessa fase, eu sou uma transgressora. É isso que você tá me dizendo? Sim, é isso que eu tô te dizendo. E a transgressão vai além do erro involuntário, aquela coisa que não sei, foi sem querer. Ela representa a quebra deliberada de uma lei conhecida. Então tá lá os 10 mandamentos, eu sei todos eles, de trás para frente, frente para trás, sem perguntar o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º. Fala o primeiro agora. Debate bíblico, né? Quem nunca participou nas igrejas, né? Meu irmão foi campeão do Brasil, foi segundo colocado. E tava com a mão engessada, hein? Então assim, Juliana, é fazer conscientemente. Ela representa a quebra deliberada de uma lei conhecida. É quando o indivíduo sabe qual é o mandamento de Deus, mas escolhe desobedecer. Meu Deus, então eu sei que falar mentira é pecado. E aí eu vou e falo mentira. Então eu não tô só pecando, Juliana. Eu tô transgredindo, sim. Você virou um transgressor da lei de Deus. Juliana, eu sou casada. E aí eu traí meu marido, Juliana, eu virei uma adúltera. Mas aí eu traí outra vez, eu traí a terceira, eu traí a quarta. Eu fui lá me encontrar com meu amante me mandou mensagem. Eu não sou mais pecadora, Juliana, eu virei agora transgressora porque eu fui adúltera conscientemente. Sim. Você acertou, você agora não é mais pecadora. Você agora, no tribunal de Deus, você virou uma transgressora. Eu não sabia, Juliana. Eu não sabia disso. Então, é um mandamento, é você desobedecer, sabe? Uma lei que você sabe, você conhece de trás para frente e para trás. Você nasceu dentro dessa lei. E aí você fala assim, o pecado é melhor, é mais gostoso pecar. Deus... Deixa eu botar você aqui, Deus, Espírito Santo, Deus, Jesus, eu vou deixar você aqui, mas eu vou ali dar uma pecadinha, tá? Eu vou ali rapidinho, eu vou ali, passo só um final de semana pecando, depois eu volto. Eu volto, continuo escrevendo para você, continuo estudando, continuo fazendo seminário, continuo cantando, continuo pregando, continuo indo na rua evangelizando, porque o que importa é o meu coração, sabe? Sabe que o meu coração é seu, mas nos finais de semana eu fico lá com o diabo. Fazendo toda a vontade do diabo, eu pego a caneta da minha vida, a história da minha vida, e eu entrego na mão de Satanás. Falo, Satanás, faz o que você quiser, porque ele aprova. Aí você entrou na transgressão, exatamente onde Satanás quer, te afastando mais de Deus. E sem entender. Aí vem... Então é isso, galera. Então a transgressão envolve rebeldia e resistência à vontade divina. Lá em João, 1 João, 3, 4, diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Então você entende, né? Pecado e iniquidade não é que seja a mesma coisa, mas pecado é iniquidade. Só que a iniquidade é um pecado consciente. É aquilo, sabe? A professora falou, guarda o celular. Aí você não guardou, você ouviu a ordem. Agora tem aquele aluno lá atrás que ele não ouviu e ele tá com o celular. Então ele pecou, ele errou, mas ele não transgrediu. Beleza? Embora, né, o texto relacione, vamos voltar lá, 1 João 3, 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, embora o texto relacione pecado e iniquidade, ele também reforça a ideia de violação da lei. A transgressão, portanto,
está ligada à consciência do erro com a decisão de ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Então, assim, eu tenho consciência. Tomar refrigerante faz mal para o estômago. Conscientemente eu vou lá, eu compro refrigerante, eu vou lá e tomo refrigerante. Você tá entendendo? Eu sou consciente do erro, mas eu decido errar. Então aí você tá numa categoria com Deus de transgressor. Você deixou, você não é mais pecador. De repente você tá aí desse lado, ouvindo um monte de pregações e você se acha pecador, mas você talvez esteja numa situação mais perto do inferno, né? Mais longe de Deus, mais vezes você está numa categoria assim, sabe? Mais um pouquinho perto de Satanás, você virou um transgressor da lei. Você virou um transgressor. Isaías 53:5 diz o quê? Mas ele foi ferido, Jesus foi ferido por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Neste versículo, vemos claramente o quê? Que as transgressões são tratadas como atos conscientes que exigem expiação, mostrando a gravidade da desobediência. Então, Juliana, quer dizer que pecado é uma desobediência, né? Mas transgressão é uma desobediência grave? Isso. Transgressão é você dizer para Deus que o sacrifício de Jesus na cruz não valeu nada. Porque, como eu disse lá em cima, né, em Isaías, eu não disse que Isaías 53:5 diz que, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, né, ele, Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí quando eu vou lá, abro o meu WhatsApp, recebo aquele convite, ou então quando eu decido, sabe, acompanhar aquela tentação, quando eu não corto o contato com a tentação, sabe o que eu estou dizendo para o mundo espiritual? Eu estou dizendo assim para Deus, não adiantou de nada você trazer o seu filho, tô nem aí, vou pecar de novo, não, agora eu vou transgredir, conscientemente eu vou lá e faço o que desagrada a você. E Deus olha lá do céu e fala, meu filho, mas e o sacrifício da cruz de Jesus que eu mandei por você, ele sofreu tanto. Sabe o que você responde? Quando você decide pecar, tô nem aí, ó. Tô nem aí. Quero mais é ser feliz. Porque essa é a filosofia do mundo. Ah, gente, vamos ser felizes. Felicidade! Felicidade, a gente tem que ser feliz, não importa. Não importa se a gente está cometendo pecado, não importa se a gente está cometendo iniquidade, não importa se a gente está cometendo transgressão, a gente tem que ser feliz. Então vamos lá, recapitulando: pecado, errar o alvo; transgressão, errar o alvo conscientemente, decidir errar o alvo. E aí, né? E aí vem a última, como é o nome da última mesmo? A iniquidade. É essa que a gente trabalha lá na equipe de libertação. A corrupção interior. O que quer dizer iniquidade, Juliana? Corrompeu interiormente. A corrupção interior. Se você for definir iniquidade, em poucas palavras, é a corrupção interior. A iniquidade é o aspecto mais profundo, Aí você tá coladinho, você tá assim, no mesmo solo que o diabo. Você tava aqui, ó. Aqui tá a terra, né? Daqui para cima você se converteu, você tá só esperando Jesus voltar para ir pro céu, mas você já tá com o seu nome garantido lá no livro da vida. Digamos que aqui seja o planeta Terra. Deixa eu botar uma folha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, é a gente caminhando na Terra. Aí você tá aqui, você. Aí você, sem querer, você pecou. Ai, pequei sem querer. Mas largou a tentação? Mas pediu perdão? Confessou? Se arrependeu? Não? Ah, continua andando perto do pecado, perto do abismo, né? O abismo aqui, ó, pra cair, ó. Aí você lá na beirinha, não, vou ficar só na beirinha, não vou cair. Ah, vou ficar só na beirinha, Aí você, caiu, pecou de novo, mas pecou consciente. Aí quando você pecou consciente, você já saiu aqui do plano da salvação. Você já saiu. Se Jesus volta, você tá onde? Você
Você já está aqui embaixo, no outro plano. Você já quer estar aqui no plano de Satanás. Você já é dele. Você já é do diabo. Quando você transgride. E o que é transgredir? Como a gente falou, é errar o alvo. O alvo é Jesus. Mas consciente, aí eu decidi desobedecer. Eu decidi não abandonar o vício. Eu decidi não abandonar a amante. Eu decidi não abandonar o tráfico de drogas. Eu decidi não abandonar a prostituição. Eu decido. Eu sou dono de mim. Ah, eu sei que é pecado? Eu sei que é pecado, mas eu continuo pecando. Porque aí eu peco só uma vez na semana. Nos outros dias eu faço tudo certo. Ah, Deus vai considerar. Deus vai considerar as coisas que eu faço certo a vida inteira. Afinal de contas, eu sempre fui uma pessoa boa. E ser bom é a categoria para entrar no céu? Se fosse assim, os espíritas iriam para o céu. Porque os espíritas são bons. Eles fazem obra de caridade, mas eles não vão. A condição para entrar no céu é aceitar Jesus, carregar a cruz e não negar ele, seguir ele até o fim. E quem segue a Jesus fazendo o que está contrário à palavra do Pai dele, de Deus, que é o nosso Pai. Então é isso, aí você está aqui, ó. Você fez uma transgressão, pequei consciente. Mas aí quando você faz a iniquidade, você vai lá, Satanás não está aqui, ó. Satanás está aqui, ó. Lá no outro plano, tá o diabo aqui. Aí você fica assim, lado a lado com o diabo, quando você está sendo iníquo. Você está andando juntinho com Satanás, juntinho, leve, ai, feliz da vida. Nem sabe que o nome já está no livro do inferno. É assim que o diabo faz. É assim que o diabo faz. Deixa a gente, olha, sem entendimento. E aí, isso é a iniquidade. Então a iniquidade é o mais profundo dos três. Dos três é o mais... E é o que a gente trabalha na equipe de libertação. Quando chega alguém lá, chega, sabe, todo ferido, todo sujo do mundo, né? A pessoa acha que é um pecador e é um iníquo. Nem entendeu que já passou pela transgressão, já está na iniquidade. Então vamos lá, a iniquidade é esse aspecto mais profundo do pecado e da transgressão, ou seja, ela é o terceiro. Ela não se refere... Tá, deixa eu ver, tem uma linhazinha aqui, eu não vou achar, é da blusa, ó. Tá dentro, Juliana. Ela não se refere apenas ao ato externo, mas à condição interna do coração humano. Ou seja, não é só o que você fez, é o que você se tornou depois do que você fez de errado. Você entende? Trata-se de uma inclinação contínua para o mal. Uma natureza corrompida que gera o pecado e a transgressão. Ou seja, você já está tão lá no fundo do poço, na banheira com Satanás, né? Você está tão lá no fundo do poço, lá na piscina, lá na banheira com Satanás, que você nem vê que você já passou pelo pecado e já passou pela transgressão, que você virou um iníquo. Ou seja, você está fazendo a vontade do capeta. O capeta está dando gargalhada quando você vai embora. Mas dando gargalhadas. Sabe que é rindo? Rindo à toa. Ganhou uma alma. Independente de quem você for no reino, né? Pode estar ganhando outras almas, né? Porque as suas mãos não são santas. Se você canta... E é isso. Porque dependendo de que a gente é no reino, a gente pode não só estar sendo iníquo, como a gente pode estar levando muitas pessoas à iniquidade. E o que diz Salmo 51:5? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui, o salmista reconhece que a iniquidade não é apenas um comportamento adquirido, mas uma condição presente desde o nascimento. Isso aponta para a natureza caída do ser humano. Jeremias 17:9 já diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Este versículo reforça a ideia de que a raiz do problema está no interior do homem. A iniquidade corrompe o coração, tornando-o inclinado ao erro e afastando de Deus. Ou seja, a pessoa está dentro dela, então a pessoa vai se afastando cada vez mais de Deus. A relação entre pecado, transgressão e iniquidade. Vou falar um pouquinho da relação deles. Esses três conceitos não são isolados, mas estão profundamente conectados. A iniquidade é a raiz, a transgressão é a decisão.
consciente. O pecado é o resultado visível. Em outras palavras, a corrupção interior leva à desobediência, que por sua vez resulta em atos pecaminosos. Então você acha que o problema está de fora para dentro? Não, o problema está de dentro para fora. O que diz Salmo 32:5? Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Este versículo, vemos os 3 aspectos sendo mencionados juntos, demonstrando como a Bíblia trata o problema do pecado de forma completa, abrangendo tanto a raiz quanto as ações externas. Que o pecado é só o fruto, né? É o resultado. A necessidade de redenção. Diante dessa realidade, fica evidente que o ser humano não precisa apenas de perdão por atos isolados, mas de uma transformação completa. A solução bíblica não trata apenas o pecado, mas também a transgressão e a iniquidade. Isaías 1,18 diz o que, Juliana? Vinde, então, e argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Jesus poderoso. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Jesus é maravilhoso, né? Jesus é maravilhoso. Este convite divino revela que Deus não apenas perdoa, mas também purifica. Há poder no sangue de Jesus, pessoal. Ele oferece restauração completa ao homem, tratando tanto os atos quanto a natureza pecaminosa. E aí a gente pode entender, né, compreender que a diferença, né, um resumo assim geral, né, que a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade nos ajuda a enxergar com mais clareza a profundidade da condição humana e a grandeza da graça de Deus. O pecado revela a nossa falha, a transgressão expõe a nossa rebeldia e a iniquidade mostra a corrupção do nosso interior. No entanto, a mensagem central das Escrituras é que há perdão, restauração e transformação disponíveis para todos aqueles que voltam para Deus com arrependimento. Espero que esse estudo, pessoal, tenha te ajudado, né? Eu comecei esses estudos na pandemia e vamos continuar. 2020 eram muitos vídeos no YouTube, vamos continuar. Um beijo, fiquem com Deus!